Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários baratos para investir em junho de 2023. São 2 fundos imobiliários de logística, 2 fundos imobiliários de papel e um fundo imobiliário de shopping. Então vamos lá, direto ao ponto. Vou começar falando do fundo imobiliário Agrologística BTAL11. Ou seja, ele possui participação em galpões logísticos voltado ao segmento do agronegócio. Veja que o valor patrimonial dele por cota atualmente está em R$ 105,16, mas ele está sendo negociado a aproximadamente R$ 91. Ou seja, temos aí 13% de desconto frente ao seu valor patrimonial. E nos últimos 12 meses, temos aí um dividend yield de 10,91%. Na minha opinião, para um fundo de tijolo estar com bom dividend yield, deve ser acima de 8%. Quanto à carteira dele, temos aqui o seguinte: 68% em imóveis, afinal esse aqui é um fundo de tijolo, mas também temos 29% em CRIs, a parte do fundo imobiliário em papel. E a gente vê aqui que ele possui participação em 11 ativos, sendo 2 localizados em Goiás, 5 localizados no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso, um na Bahia e um no Espírito Santo. Algo que eu quero destacar é isso aqui, ó. Como ele possui participação aí em galpões logísticos voltado ao segmento do agronegócio, ele possui diversos tipos de ativos. Temos aí, ó, complexo industrial de sementes e diversos outros. Um ponto que eu quero destacar, que na minha opinião é o maior risco do BTAL11, é justamente isso aqui, ó. 27% da receita dele vem de CRIs e apenas 2 CRIs. Um CRI tem participação em 10% da receita e o outro tem participação em 17% da receita. Então, apesar de eu gostar do fundo imobiliário, ele não é tão seguro assim, né? Temos aí 27% dos ativos do fundo com um risco um pouco mais elevado. Vamos agora ao nosso segundo fundo imobiliário, LVBI11, que é do segmento de logística. Veja o valor patrimonial dele por cota, R$ 115,62, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 103,70, ou seja, um desconto de aproximadamente R$ 12, ou aproximadamente 10%. Quanto ao seu dividend yield nos últimos 12 meses, temos aqui 8,63%, está acima de 8%, então na minha opinião é bem tranquilo. Quanto à carteira de investimento do LVBI11, particularmente falando, eu gosto bastante. Ele possui participação em 10 galpões logísticos locados para 31 inquilinos. E veja que esses imóveis possuem apenas 2,4% de vacância. Não à toa, né? Eles são bem localizados e possuem uma classe boa também. Vejamos aqui 42% no raio de 30 km de São Paulo e o restante, conforme você está vendo aí na tela. Sendo a classe desses ativos, 95% possui classe A. Então, o LVBI11 possui realmente um bom portfólio, não à toa ele possui diversos locatários de peso. Temos aqui a Amazon, a DHL, a Ambev, a Magazine Luiza e diversos outros. Agora eu vou falar a respeito dos 2 fundos imobiliários de papel, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, queria aqui te fazer um convite. Aproveita, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para que sempre que eu postar vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais conteúdos como esse. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá. Os 2 fundos imobiliários de papel que atualmente estão baratos para investir em junho de 2023. Começo falando do BCRI11. Veja o valor patrimonial dele por cota atualmente, R$ 98,31, mas ele está sendo negociado a pouco mais de R$ 80, ou seja, aproximadamente R$ 18 de desconto frente ao seu valor patrimonial, ou aproximadamente 18%. Quanto ao dividend yield, olha só, 16,29% no último ano, mas não foi porque ele pagou um dividendo absurdo, mas sim porque no último ano ele caiu bastante. Veja aqui, ó, a performance dele nesse ano, né, 2023, uma queda de 17%. Por isso que, na minha opinião, temos aí uma boa oportunidade. Quanto à carteira de investimento dele, temos aqui o seguinte: 88,41% ele investe em CRIs, até porque estamos falando aqui de um fundo de papel, mas ele também possui participação em fundos imobiliários e em fundos de investimento, sendo a maioria da carteira dele rendendo o IPCA, mais 7,39%. Vamos lá então ver o portfólio dele, né? Ele possui participação em 3 fundos imobiliários, os 3 bem arriscados, né? O DEVA11, o HCTR11 e o VSLH11, que ultimamente caiu bastante, e possui diversos CRIs, ó. Então, na minha opinião, o BCRI11 possui uma boa carteira de investimento. Já o segundo fundo imobiliário de papel que atualmente está barato é o RECR11.
Veja que o valor patrimonial dele por cota está em R$ 95,56, mas ele está sendo negociado a R$ 87,25, ou seja, aproximadamente R$ 8,00 de desconto, ou aproximadamente 9% de desconto. Quanto ao seu dividend yield, vejamos que ele é um fundo imobiliário até mesmo um pouco mais seguro do que o BCRI11. Não à toa ele está com dividend yield menor, né? De 13,24%. Na minha opinião, é um excelente dividend yield. Quanto à carteira de investimento dele, temos aqui o seguinte, eu sei que está bem pequeno, mas eu vou passar aqui bem rapidamente. 91% ele investe em CRIs, até porque é um fundo de papel. Temos aqui 4% em cotas de outros fundos imobiliários, 2% em fundos de investimento de liquidez diária e 3% em imóvel. Aí você pode estar pensando, Matheus, mas esse aqui não é um fundo de papel? Sim, mas aqui estamos falando de CRI. Um CRI nada mais é do que um crédito imobiliário, ou seja, tem um devedor ali por trás que dá alguma garantia. Geralmente eles dão garantia de imóvel. Então, quando aquele devedor não paga o CRI, não paga a sua dívida, o fundo imobiliário pode executar a garantia e pegar aquele imóvel. E foi isso que aconteceu. Mas temos aqui que o fundo imobiliário possui diversos ativos na sua carteira. Está bem pequeno, mas eu repito, é só para te mostrar a quantidade de ativo que, na minha opinião, é bem diversificado. Ele possui 91 CRIs em carteira, ele possui cotas de 3 fundos imobiliários e ainda possui um imóvel que ele pegou na execução da garantia do CRI. Já o nosso quinto fundo imobiliário que atualmente está barato é do segmento de shopping e, na minha humilde opinião, está entre os 2 melhores do segmento. E aqui eu estou falando do MALL11. Veja que o valor patrimonial dele por cota está em R$ 120,16, mas ele está sendo negociado atualmente a pouco mais de R$ 108,00. Ou seja, temos aí aproximadamente R$ 12,00 de desconto ou aproximadamente 10% de desconto. Quanto ao seu dividend yield, é um bom dividend yield de 8,49%. Como eu falei no início do vídeo, um fundo imobiliário de tijolo que esteja entregando acima de 8%, na minha opinião, é bem tranquilo. Quanto à carteira dele, ele possui participação em 9 shoppings, ele possui participação em 8, mas aí depois ele comprou participação em mais um shopping, temos aí 9 shoppings agora no portfólio do fundo imobiliário, sendo 45% localizado no Rio de Janeiro. Eu preferiria que fosse, por exemplo, mais diversificado em outros estados, mas com o passar do tempo, o fundo imobiliário está fazendo isso. Veja que antigamente ele possuía 49% da receita dele vinda do Rio de Janeiro, agora está em 45%. Eu acredito que o ideal ficaria ali em mais ou menos 20%, como está aqui em São Paulo, como está aqui em Alagoas. Então, no decorrer do tempo, com o fundo imobiliário sendo bem gerido, comprando mais imóveis, acredito que esse problema aqui seria resolvido. Então, temos aí 5 fundos imobiliários baratos para investir em junho de 2023. Lembrando, é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E aí eu quero saber de você. Você possui cotas de algum desses fundos imobiliários? Você tem gostado aí da performance do fundo? Comenta aí, eu gosto bastante dessa interação. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.